Muito bem, a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 6, dos versículos 37 a 44 o seguinte: Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Bom, aqui conta-se um dos milagres mais fantásticos que Jesus fez, que foi essa de alimentar uma multidão. Muitas coisas, como músicas, por exemplo, foram feitas com relação, falando sobre esse milagre, mas algum tempo atrás, eu ouvindo as palavras de um pastor espanhol chamado Marcos Vidal, eu tive uma mudança de uma outra forma de ver esse milagre, que é muito interessante, que é o ponto de vista não da multidão, mas de um outro grupo presente, que são os discípulos. Mas os discípulos, eles estavam recolhendo os restos, eles estavam trabalhando ali. Depois de um milagre tão maravilhoso, eles tinham que trabalhar e recolher os pedaços que sobraram daquele milagre. Sim, os discípulos nessa história têm esse papel, mas aí eu te pergunto, quem ficou em situação melhor? Veja bem, o pessoal que estava lá, a multidão, eles ouviram a palavra de Jesus, deve ter sido um belo sermão, um belo sermão de Jesus, mas eles desfrutaram do milagre de Jesus, ficaram satisfeitos com aqueles pães, com aqueles peixes, mas eles, depois daquilo, voltaram para suas casas, voltaram para suas cidades, voltaram para sua vida corriqueira e rotineira de sempre. Os discípulos não. Os discípulos recolheram os pedaços, eles tiveram que fazer um trabalho naquele momento, mas os discípulos, depois daquilo, eram eles que tinham amizade, que tinham intimidade com o Mestre. Veja que era para os discípulos que Jesus ensinava os segredos do reino dos céus, e é por causa disso que hoje nós temos acesso a pérolas que Jesus disse, por causa daquilo que ele falou para os seus discípulos. Então, hoje a sociedade, a igreja, muitas vezes algumas igrejas, alguns ministérios atraem pessoas por causa de milagres, de situações assim fantásticas, e de fato isso é muito bacana. Você desfrutar do milagre de Deus é maravilhoso, você desfrutar do favor de Deus é muito bom, mas não é o fundamental na vida cristã, não é o mais importante na vida cristã. Você pode até dizer que não, mas de fato você ter intimidade com Cristo, você ter a amizade dele, isso é o mais importante. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele não estava fazendo aquilo porque o fulano, o ciclano poderia ter daí um carro novo ou algo assim desse jeito, mas sim para que eu e você pudéssemos ter amizade, para que nós pudéssemos ter intimidade com ele, para que nós pudéssemos conhecê-lo de verdade, conhecê-lo cara a cara. E assim como na parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo só quebrou a cara por ter fugido, por ter saído da casa do pai, ele volta na expectativa de ter de novo a sua casa, de novo ter cama, comida, roupa lavada, mas o pai naquele momento mostra uma lição para ele, que o mais importante não é isso, o mais importante é ele ter a companhia do pai novamente, ele ter novamente a amizade, a intimidade com o pai. Isso é o mais importante. Então é isso que eu queria deixar para você, e eu queria que você pensasse: desfrutar do milagre de Deus, desfrutar do favor de Deus é bom, mas ser dos 12 que recolhe os pedaços, que tem esse serviço, mas que tem a possibilidade de poder conversar,
de poder ter uma vida de verdade com Cristo, de poder ter intimidade com Ele, de poder conhecer os seus segredos. Isso é melhor. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, e que Deus possa estar tocando no teu coração nesse sentido.